ao último episódio do podcast Entre Letras e Mundos com o tema Adaptações Literárias. E hoje eu estou com os participantes Alex, Ana Beatriz e Lara. Bom, para começar, iniciar o nosso podcast, hoje eu quero dizer para vocês dar o conceito do que é uma adaptação literária. É quando uma obra, seja livro, peça, conto, ela é transformada no formato visual. Mas eu pergunto para vocês, participantes, será que essa mudança funciona bem? Depende, né? Algumas vão ser fiéis à obra, outras não, causando um estranhamento dos fãs, né? Sim, porque às vezes quando você lê uma obra literária, você cria uma idealização de personagens, de como é a história. Quando geralmente uma obra é adaptada, às vezes você não tem como seguir à risca ali o que está na obra. Então muitas vezes coisas são adaptadas, às vezes são tirados alguns cenários, são colocados outros, às vezes a descrição do personagem que é feita no livro é transformada quando é adaptada. Isso muitas vezes causa uma estranheza na pessoa, né, que está assistindo por conta da idealização. Eu gosto tanto de tal livro, vai ser adaptado, cria-se toda aquela empolgação, e às vezes quando você vai ver, você vê, gente, não era isso que eu estava imaginando. Então causa-se muito essa questão. E eu quero que vocês citem assim algumas adaptações brasileiras que tiveram repercussão. Jorge Amado, Capitães de Areia, é uma obra que segue muito fielmente o livro de Capitães de Areia. Tieta do Agreste, que virou novela. O Alto da Compadecida, que eu acho que é uma das obras de adaptação, que é do Ariano Suassuna, um grande gênio da literatura brasileira, que teve uma grande repercussão, até hoje é aclamado. Teve aí um segundo filme que não teve esse abraço da sociedade como tem esse primeiro, porque o primeiro está aqui no nível, né? Tipo, Ariano Suassuna era incrível nas suas obras, e quando foi adaptado, esperou-se muito. A questão da idealização foi atendida, porque é uma grande obra do cinema nacional. E só que aí nesse segundo filme já deixa uma coisa a desejar, que foi, como a gente já falou aqui, essa questão das mudanças que acontecem, porque também não tinha assim muito roteiro. Outra, Cidade de Deus. Muito por conta do cenário do filme Cidade de Deus, porque o primeiro, Cidade de Deus não, o Alto da Compadecida. No primeiro filme eles utilizaram a cidade mesmo, da Beroá antiga, e no segundo filme pura CGI, puro teatro, o que deixou o público. Sim. Cidade de Deus também é uma das grandes obras aclamadas da literatura brasileira. Fala da questão da periferia, né? Foi adaptada. É uma grande obra também que segue muito fielmente o livro. O filme também é um grande filme que não quis sair da bolha, né? É um filme que até eu já comentado, não teve só impacto aqui Foi traduzido para vários outros países. Sim, e que é um alcance que uma adaptação nacional, um filme nacional, é muito difícil de conseguir isso, gente. Estourar essa bolha. Muitos filmes brasileiros aqui tem muita história, são filmes bem produzidos, mas dificilmente acontece isso de ir para outros países, ser traduzido. Um filme recente que aconteceu isso, que a adaptação também ainda estou aqui, ganhou o Oscar, gente. Então, cada vez mais eu acho que as adaptações, não só falando de adaptações, eu acho que também essa questão da cultura nacional, dos filmes que são feitos aqui, cada vez mais vão ganhar esse destaque, porque o filme que fala sobre, é um livro, né, que fala sobre a ditadura militar que aconteceu aqui, tudo que aconteceu, aquelas grandes barbaridades, né, que foi adaptado, Fernanda Torres aí com uma atuação maravilhosa. Então, esse foi um livro que foi uma adaptação, na verdade, que foi muito aclamado. Tem Macunaíma também, né? Sim, Macunaíma. Também, inclusive, também, só da oportunidade, isso também já ajuda a questão das pessoas que não são muito apegadas à leitura, que o filme já ajuda. Tem público que gosta mais de assistir e público que gosta mais de ler. E geralmente quem assiste o filme e sabe que ele é adaptado a alguma obra, geralmente ele vai buscar aquela obra para poder ter um pouco mais de conhecimento, saber como foi produzido, se realmente segue todas as características. Uma obra da cultura japonesa, tem um anime, que as produções elas são adaptadas do mangá. E geralmente as pessoas assistem primeiro o anime para depois se aprofundar ao mangá. O anime em si, a animação ela não segue fielmente o mangá, porque geralmente tende a ser uma coisa mais cruel, mas muito com características de terror, e não levam muito ao pé da letra para animação, porque vai buscar um público jovem
e que acho que não é uma coisa que seja muito bom trazer na questão das animações, por conta da crueldade e tal. Mas nos mangás eles deixam isso por a parte, eles extrapolam mesmo, deixam cenas muito pesadas, diálogos muito cruéis. E um exemplo de hoje em dia tem vários filmes que chegaram até para muitos conhecidos até mesmo aqui no Brasil, ganharam o prêmio de Oscar por melhor animação. E tipo, essa adaptação nós temos um poder muito grande de furar a bolha, como a própria Beatriz já disse. Isso chega a vários públicos, diferentes culturas e etnias. E como você falou mesmo, a questão de você assistir um filme e caçar obra literária para assistir também é muito interessante, né? Tem várias obras agora que foram adaptadas. Tem É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, que é uma autora internacional, que foi adaptada para filme. É muito interessante porque às vezes você assiste o filme, gosta e você lê o livro. E também causa a questão da expectativa. Você lê o livro, fala, vai lançar o filme, vai ser muito interessante. Tem a grande franquia do cinema, que eu acho que todo mundo conhece. Você pode não ter assistido ainda, mas você já ouviu falar, que é Harry Potter, que inclusive, gente, foi uma autora feminina, a questão da representatividade também. E é uma obra antiga, por assim dizer, mas ao mesmo tempo muito atual, porque cada ano pessoas novas vão assistindo, né? Novas gerações vão assistindo uma obra antiga que se mantém aí por essa evolução da sociedade. Mas em relação a isso, a esse processo, o que se ganha e o que se perde quando o livro é adaptado para outro formato? Bom, acho que como já foi isso, né? Quando vai se dar uma continuação, por exemplo, da Compadecida, o primeiro filme ele foi muito aclamado e muito bem recebido pelo público. E quando você recebe a notícia que vai ter um segundo filme, gera toda uma expectativa. Aí quando esse filme ele é lançado e não atende essas expectativas, claro que você vai reclamar e perde um pouco da essência do perde um pouco da essência aquilo, entende? Hoje em dia a galera tá pronta para criticar, seja qualquer coisa, eles estão lá para criticar mesmo. Sim. Principalmente negativamente. E o que se perde, como já foi citado, é a questão de que às vezes mudam-se cenas, não é? Mudam-se cenários e às vezes não é tão bem recebido pelo público. Não falando de adaptações literárias, mas falando sobre algo que eu acho que todo mundo aqui vai pegar a referência e vai entender, foi a questão do filme da Ariel, né? Que a gente sabe que o filme da Ariel é uma princesa branca, né? É uma sereia branca, e aí no filme que foi lançado foi feito pela Halle Bailey, que é uma atriz negra. E isso teve uma grande repercussão negativa pelo público, porque justamente como eu já falei, mudam-se muitas características de personagem. Tipo, é uma pessoa branca e aí foi gravado no filme uma pessoa negra, tem muita questão negativa, mas também é muito importante falar sobre a questão de representatividade, porque a figura negra, tipo, geralmente novelas, principalmente brasileiras, que eu acho que todo mundo, por mais que não seja uma coisa que eu acho que o público jovem hoje não assista, mas antigamente era muito, por conta que não tinha essa questão toda da internet, e às vezes você está se distrair e assistir uma novela. As novelas da Globo retratam muito a figura do pessoa negra sempre como sendo submissa. É muito difícil você caçar em uma novela, assim, brasileira no geral, estou falando da Globo, onde uma pessoa negra ela alcance um destaque. Por exemplo, é dono de uma empresa, é uma pessoa que está assim num patamar mais alto da sociedade. Não, são sempre pessoas submissas, sempre empregados, sempre motoristas. Então, às vezes, por mais que não tenha certa aceitação do público, é muito importante sim a questão da representatividade. Inclusive, também está até acontecendo isso na novela Vale Tudo, né? Tem a adaptação, onde a personagem principal ela é negra e na vez passada ela era branca, né? Sim, exatamente. E até mesmo a questão do Nordeste, as novelas, principalmente que a Globo produz, e que ela vai, de certa forma, falar do Nordeste, ela tem um Nordeste com uma visão específica. Aquele povo sofrido, aquele sotaquezinho. Pois é, a versão deles. É como se a gente só tivesse seco, entendeu? Como se a gente vivesse no deserto. Pois é. Ou seja, dá a visibilidade, mas também perde muito os detalhes, né? A essência da real coisa. Dá-se uma visibilidade também, mas feita de uma questão pejorativa. Na maioria das novelas que falam sobre aqui no Nordeste, sertão. Primeiro porque bota-se uma pessoa que é carioca ou pra fazer um personagem nordestino, gente, aquele sotaque, me perdoe, é ridículo, me perdoe o uso da palavra, mas é muito importante ter essa questão da representatividade, como você coloca um autor, uma pessoa, um ator, não é? Que é carioca para fazer um sotaque nordestino. Eu sei que muitos atores aí têm sim esse talento de conseguir adaptar, de suavizar o sotaque deles, mas mesmo assim, né, é uma questão que também deve ser introduzida aí na sociedade. Bom, agora para encerrar, antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta para você, ouvinte.
Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual assim, a adaptação literária que vocês consideram boa, excelente, e qual foi uma grande decepção que vocês não gostaram. Deixem aí nos comentários. E eu quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada por estarem aqui participando desse assunto que é muito importante. E é isso. Esse foi o último episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado de seguir essa jornada com a gente. No primeiro episódio a gente falou da nossa identidade, como foi construída. No segundo episódio a gente falou do que os jovens estão lendo hoje, que é um assunto super interessante.